Olá, seja bem-vindo. O meu nome é Sérgio Mendonça, eu sou especialista em dependência química e psicopatologias. E hoje a gente vai falar um pouco sobre esses temas, né? Esses temas eles são muito complexos, são temas inconclusivos, porque tanto em dependência química quanto em psicopatologias, nós não podemos finalizar o tema. Não existe como nós batermos um martelo ou determinarmos determinados fatores voltados à dependência química ou às psicopatologias. Quando nós falamos de tratar dependentes químicos, nós temos que ter algumas preocupações específicas. Por exemplo, qual o tipo de dependente químico eu estou tratando? Qual o tipo de droga que esse dependente usa? Esse indivíduo ele apresenta outra comorbidade, outra patologia, que é o que nós chamamos de diagnóstico dual. É aquele indivíduo que sofre de dependência química e, além da dependência química, ele apresenta bipolaridade, ansiedade, transtornos de humor, transtornos de personalidade, esquizofrenia, transtornos delirantes persistentes e por aí vai. Então a gente precisa avaliar com cuidado para a gente saber exatamente com que tipo de problema nós estamos lidando. E essa avaliação na dependência química, ela realmente ela não é uma avaliação rápida, né? Muitas vezes nós encontramos algumas adversidades dentro do processo, porque as famílias, com toda a razão do mundo, se encontram muitas vezes em desespero, né? E quando encontram um profissional, uma equipe multidisciplinar ou uma clínica de recuperação, as famílias logo querem a solução, as famílias já querem ver o resultado em 10 dias, 15 dias, um mês, ou até em 6 meses. Né? Muitas famílias que entram em contato comigo falam, poxa, mas faz 3 meses que ele está aí, ele não mudou nada. Né? As pessoas elas têm ainda uma crença de que o processo de recuperação de dependência química ou psicopatologia é um processo que começa e termina. Só que o que é importante que algumas pessoas saibam é que o processo de dependência química e psicopatologia não é um processo que começa e termina, não é um processo que tem começo e fim. É um processo que tem começo, é um processo que não tem fim. É um processo que é necessário que, acima de tudo, dentro desses processos, a gente respeite as etapas. Então eu estou na etapa de gerenciamento de abstinência. Então você vai tomar medicação, você vai dormir bastante, você vai beber bastante água, você vai se alimentar bem, para que você passe por um processo de recuperação física, para que o seu organismo se recupere, se restaure, se regenere de toda a destruição causada pelas drogas, pelo álcool, pelo tabaco, pela cocaína, pelo crack, enfim, todas essas drogas de abuso que nós sabemos que devastam a vida das pessoas assim, absurdamente. Quando a gente entende essa questão da família, primeiro que a gente tem que olhar para a família e tem que ver pessoas que estão ali desesperadas. Às vezes é uma mãe que está com medo de perder o seu filho, é uma esposa que está com medo de perder o seu marido, é um filho que está com medo de perder o seu pai, né? Porém, o tratamento ele vai além das portarias de uma clínica, ele vai além de alguns meses de psicoterapia, ele vai além das medicações, muito pelo contrário, ele flui juntamente, é um processo multidisciplinar, é um processo que, para que realmente a gente consiga êxito, a gente precisa dessa junção multidisciplinar, dessa união multidisciplinar para a gente conseguir atingir o sucesso que a gente quer na vida desse indivíduo. Aconteceu um fato, inclusive, que eu acho até coerente colocar aqui. Um paciente me procurou, né, junto com sua mãe, e esse paciente ficou 10 dias na clínica. E a mãe me ligou, né? A mãe me ligou e perguntou, poxa, faz 10 dias que ele está aí
ele não melhorou, ele não está dormindo, ele não está isso, ele não está aquilo, o remédio não está fazendo efeito, ele está muito ansioso. São 10 dias. Em 10 dias você não pode nem começar a falar de desintoxicação. Seria incompetência de um profissional falar de desintoxicação em 10 dias. O que eu estou querendo dizer com isso? Que em 10 dias a gente tem um indivíduo que acabou de começar um processo de desintoxicação e que muitas vezes nem entrou no processo de abstinência, sintomas mais acentuados de abstinência, sintomas mais salientes, né? Existem sintomas de abstinência que são muito sutis e existem sintomas de abstinência que são mais agressivos, que são mais perigosos, que precisam de uma atenção maior. E em 10 dias essa mãe então decidiu tirar esse paciente do tratamento. Ok. E aí a minha pergunta, a pergunta que eu deixo para reflexão de todos aqueles que me acompanham nas redes sociais é: em 10 dias, o que nós conseguimos fazer com um indivíduo que vem com a sua mente, com o seu cérebro, com todo o seu sistema de crenças, comportamentos, atitudes, as medicações absolutamente mal gerenciadas? O que nós podemos esperar em 10 dias? Nada. Nós não podemos esperar nada. Nós temos que entender o que? Dentro do tratamento, em 10 dias, a gente freou um processo de morte. O que é esse processo de morte? É o uso de substância. Então a gente freou um processo que pode matar um indivíduo subitamente. O indivíduo ele pode ingerir uma dose da sua droga de preferência e, naquele mesmo instante, falecer, morrer. Mas a gente não freia outros processos. Existem outros, por exemplo, existem antipsicóticos, por exemplo, que demoram de 15 a 30 dias para começar a fazer efeito. Existem antidepressivos que demoram de 20 a 30 dias, de 2 a 3 semanas, dependendo do antidepressivo. Existem medicações para estabilizar o sono do indivíduo, a adaptação do indivíduo num ambiente de internação. Isso também contribui muito para que esse indivíduo não consiga aderir bem ao tratamento. Nos primeiros dias, esse indivíduo ele vai apresentar aquilo que nós chamamos de negação, projeção, resistência à mudança, dificuldade em entender as regras de uma instituição de tratamento. Então é extremamente importante que a gente tenha essas percepções, a gente tenha essas noções do que verdadeiramente acontece e o que é um processo de tratamento de dependência química e psicopatologias ou comorbidades psiquiátricas, né? Infelizmente, nós estamos num momento do mundo onde os indivíduos eles têm sofrido, eles têm sido vitimados por muitos problemas cognitivos, declínios cognitivos extremamente acentuados por causa do uso e do abuso, ou mais do abuso, de substâncias como perda de memória, amnésia retrógrada, agressividade, ansiedade generalizada, pânico, depressão. Então esses indivíduos eles têm apresentado, e eles muitas vezes eles chegam no cenário terapêutico, no cenário de tratamento, ou que nós chamamos de setting terapêutico, com problemas muito maiores do que o uso de drogas. E muitas vezes as equipes multidisciplinares, elas conseguem resolver o problema de drogas rapidamente. Em 30 a 45 dias, o problema de drogas, eles estão resolvidos. Mas e aquilo que conduz o indivíduo a desejar as drogas novamente? Esse é um grande problema que os indivíduos eles enfrentam. Porque muita atenção é dada ao uso da droga. Muita atenção é dada à cocaína, ao crack, ao LSD, às substâncias psicoativas em si. E pouca atenção é dada aos estados emocionais, às necessidades que vão além do uso de substâncias,
Como, por exemplo, quando você trata um dependente químico, quando você aborda um dependente químico, a primeira coisa é você desenvolver, criar uma aliança terapêutica com ele. Quando você cria essa aliança terapêutica com ele, a sua primeira preocupação não deve ser o uso de drogas dele, mas sim que tipo de sofrimento emocional este indivíduo está sofrendo ou vem sofrendo ao longo dos anos, ao ponto de acreditar que o uso de substâncias irá amenizar esse mal-estar. Então a gente tem um outro grande problema aí. Esse trabalho é um trabalho que exige demais os profissionais. Os profissionais não querem fazer. Os profissionais não querem confrontar. Os profissionais não querem mostrar a realidade. Porque os profissionais, muitas vezes, isso é uma realidade que nós lidamos em psicoterapia, é a seguinte. Nós temos pacientes e alguns deles têm um ego muito sensível. E se você confronta, você perde esse paciente. E infelizmente, muitos terapeutas por aí, muitos psicólogos, não querem perder seus clientes. Então não confrontam, não quebram ilusões, não mostram a verdade. O que é extremamente necessário para o bom desenvolvimento de uma recuperação de um indivíduo que sofre de dependência química. Mas eu não quero que a minha agenda se diminua. Eu não quero perder a quantidade semanal de pacientes que eu tenho. Então, se eu confrontar para paciente X ou paciente Y, esse paciente não vai gostar de mim, esse paciente vai querer cancelar as sessões dele comigo. Então, isso é extremamente complicado. Mas você precisa se posicionar. Se você é um terapeuta, se você é um psicólogo, você precisa se posicionar diante do seu paciente com assertividade, com verdade, com legitimidade, porque é dessa forma que, ao mesmo tempo que o paciente, ele, mesmo tendo ego sensível, ele pode ficar meio com raiva, ele vai perceber que você é um profissional que quer o bem dele. Então, é necessário essa quebra de ilusões. Só que o tratamento emocional, que é o tratamento que tem que ser aplicado no dependente químico, por que o tratamento da dependência química é um tratamento que é emocional? Veja bem, a dependência química ela é uma doença comportamental de fundo emocional. Por quê? Porque ela se manifesta em comportamentos disfuncionais, mas o que leva o indivíduo ao uso da substância são as emoções. Emoções não gerenciadas, emoções mal gerenciadas. Aí a gente vai para outras searas, como pensamentos destrutivos, autoaversão, baixa autoestima, complexos de inferioridade, medo, insegurança, problema com a sexualidade, problema com os pais. E todas essas searas, elas têm que ser investigadas dentro de um bom processo de recuperação. E um bom processo de recuperação, ele não ocorre em 3, 6 ou 9 meses. O bom processo de recuperação, ele começa de 3 a 6 meses em uma internação. Em muitos casos, na maioria dos casos, na verdade, em um processo de internação. E ele continua para o resto da vida. Então, esse indivíduo, ele nunca mais vai parar, ele nunca mais vai deixar de se tratar? Não, ele nunca mais vai deixar de se tratar. Esse indivíduo ele vai ter que continuar se tratando para o resto da vida. O que isso significa? Significa que o tratamento para dependência química não tem fim. O tratamento das psicopatologias não tem fim. O tratamento da dependência química, do diagnóstico dual, ele tem etapas que têm que ser respeitadas. Como, por exemplo, o indivíduo ele passa pela desintoxicação, ele passa por uma bela de uma abordagem, adequação farmacológica, gerenciamento de abstinência, término do ciclo da internação. Esse indivíduo, então, ele é encaminhado para neuropsicólogos, né? Então, aí a gente aplica o teste neuropsicológico nesse indivíduo e muitas vezes chegamos a diagnósticos como bipolaridade, déficit de atenção, depressão maior, diversos outros fatores, aí, ansiedade, tudo, transtorno do espectro autista, transtorno de estresse pós-traumático e diversos fatores que a gente
pode conseguir, a gente descobre nos testes neuropsicológicos, que são problemas que então, a partir desse momento, precisam ser abordados. Para quê? Para que esse indivíduo continue mantendo as bases da sua sobriedade. Então veja assim, você não mantém as bases da sobriedade simplesmente sem usar drogas. Você mantém as bases da sobriedade fazendo diversas outras coisas que vão muito além do uso compulsivo de substâncias. Então eu vim para o tratamento porque eu tinha problema com drogas, eu permaneço em tratamento porque eu continuo sem drogas. Não é assim. Porque se o indivíduo sai de um tratamento, de uma clínica de recuperação, ele sai limpo, ele sai consciente, psicoeducado, com a mente no lugar, e esse indivíduo não trabalhou, esse indivíduo não recebeu um diagnóstico, esse indivíduo não foi avaliado por um bom neuropsicólogo, não é só enfiar remédio no dependente. Tem muita gente que pensa assim, você usava droga, cara, você não tem que questionar nada. Toma esse remédio aqui, que você vai dormir, vai comer, vai ter sua ansiedade reduzida e tá tudo certo. E não é desse jeito. Infelizmente não funciona dessa forma. O processo é diferente. Não funciona assim. O processo da recuperação da dependência química, ele é um processo muito complexo. E infelizmente não é qualquer profissional que está apto a desenvolver uma abordagem terapêutica dentro de uma equipe multidisciplinar. O terapeuta ele não conversa com o paciente somente. O terapeuta ele não faz palestras apenas. O terapeuta ou o conselheiro em dependência química ele tem uma finalidade crucial. Ele é o elo que conecta as equipes multidisciplinares. A enfermagem, a assistência social, o médico psiquiatra, a psicóloga, porque é o conselheiro, é o terapeuta em dependência química, um indivíduo que é especializado naquele tema, naquela problemática, que vai levar as informações precisas para a equipe multidisciplinar, para que toda a equipe fale a mesma língua e compreenda o problema do indivíduo. Então esse indivíduo ele não vai ter solução porque parou de usar droga. Esse indivíduo ele não vai ficar bem, como muitas pessoas falam, né? Porque está sem drogas. Eu estou sem drogas, então eu estou bem. Não. Você estar bem não tem absolutamente nada a ver com você estar ou não estar usando drogas. Você pode estar usando drogas e estar melhor do que quando você está sem drogas. E essa é uma etapa do tratamento que muitas pessoas precisam entender, mas poucas pessoas entendem. O dependente químico, quando a gente tira as drogas do dependente, qual é o percurso? O indivíduo, antes dele evoluir, ele regride, ele piora. Por quê? Porque a ansiedade aumenta, a saudade da família chega, o arrependimento bate, a culpa, o senso de já estou bom, a ideia de que eu já estou pronto para sair, eu não deveria ter vindo me tratar, esse lugar não é para mim. Aí muitas vezes o dependente ele entra num processo de sabotagem, né? O que é esse processo de sabotagem? Ele vê pessoas que usaram drogas mais pesadas, né? Se é que isso existe. Ele vê pessoas que fizeram atrocidades maiores do que as dele, e aí ele acredita que aquele lugar de tratamento não é para ele. Então ele utiliza isso como justificativa para não realização do seu tratamento, para não realização do seu desenvolvimento pessoal. Quando o dependente vai para tratamento, ele tem que se conscientizar de um fator muito importante, que é o seguinte: qual é a finalidade desse tratamento? Parar de usar drogas ou me desenvolver emocionalmente para que eu não sinta mais a necessidade de drogas? Me desenvolver emocionalmente, espiritualmente, para que eu não tenha mais a necessidade de drogas. Me desenvolver afetivamente para que eu realmente não sinta mais a necessidade de drogas. Entender as minhas emoções sabendo que por mais drogas que eu utilize, por mais substâncias que eu use, o uso de substâncias sempre será uma escolha ruim. O uso de substâncias não irá permitir que a sua vida deixe de piorar.
Você não vai ter uma vida evolutiva enquanto você estiver se drogando. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a sua vida não irá deixar de piorar enquanto você se mantiver usando substância. Então, não existe a menor possibilidade de você usar substâncias e se desenvolver espiritualmente, se desenvolver profissionalmente, se desenvolver na família, se desenvolver com as amizades, se desenvolver no trabalho, na faculdade. Não. Não existe a possibilidade de você obter melhoras na sua vida se o principal foco de disfunções emocionais e comportamentais permanece ativo. Então, o que você tem que fazer primeiro? Tirar o principal foco de disfunção. Essa é grande. Por exemplo, cirurgia bariátrica é um exemplo. Quando você vai fazer a cirurgia bariátrica, eu sei por experiência própria. Você faz um exame, um de muitos que você faz, que é um principal. Você faz um exame de teste de H. pylori, que é o Helicobacter pylori, que é uma bactéria que, se você tiver essa bactéria no estômago, você não pode fazer a cirurgia bariátrica sem que você antes cure essa bactéria. É a mesma coisa da dependência química. Você não pode esperar que a sua vida espiritual, que a sua vida familiar se torne uma vida melhor, uma vida mais feliz, mais significativa, se você continua utilizando as substâncias que fazem com que você se torne o ser humano que você não gosta de ser. Então é necessária essa conscientização de que, para que você realmente possa se desenvolver em contexto geral na sua vida, você precisa tratar a dependência de substâncias, aprender a gerenciar emoções, aprender a sentir os seus sentimentos, entendendo que as suas emoções e os seus sentimentos, eles são normais e eles fazem parte da sua existência. E é através das suas emoções e da superação delas que você vai se tornando um ser humano a cada dia melhor. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve, compartilha, comenta, faça parte do meu canal, faça com que esse canal se torne um pouco seu também, tá bom? Que Deus te abençoe, até a próxima.